Nessa publicação, as principais notícias de hoje, apesar de começarmos aqui com o depoimento do Mauro Cid, que na verdade aconteceu ontem. Sim, se você perdeu, se chegou de Marte agora, Mauro Cid compareceu à sede da Polícia Federal mais uma vez. Compareceu ontem, segunda-feira, dia 11/3, e prestou um depoimento por mais de 9 horas. E é por isso que nós vamos falar disso de novo, porque segundo algumas fontes, quando você considera que ele ficou lá 9 horas falando, depois do depoimento prestado por um general comandante do Exército e um brigadeiro, esse depoimento do Mauro Cid pode ter detalhes importantes. Há publicações, inclusive, falando que já se sabe que ele reforçou que o Bolsonaro insistiu na trama golpista. Mas também vamos passar por Arthur Duval. Arthur Duval, o deputado cassado do estado de São Paulo, retorna à cena, mais uma vez de forma constrangedora, envolvendo moças, envolvendo crianças dessa vez, e pedofilia. Temos Gilmar Mendes com declarações sobre a anistia para os golpistas e vamos finalizar com Zambelita. Zambelita perdeu um processo e foi chamada de bandida. Quer saber como que isso aconteceu? Se inscreva no canal, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e faça parte dessa comunidade que tem asco de bolsonarista patriota. Agora vamos dar uma olhadinha na matéria que fala sobre o depoimento do Mauro Cid. Mauro Cid reforça a trama golpista em depoimento que durou mais de 6 horas. Na verdade, agora já sabemos que o depoimento chegou a durar 9 horas. O ex-ajudante ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi confrontado nesta segunda-feira com questionamentos sobre o que ele sabe em relação a uma trama golpista que foi deflagrada no final de 2022 por integrantes do Poder Executivo, políticos e outros setores militares das Forças Armadas. Cid, que firmou um acordo de delação premiado com a Polícia Federal, levou até os investigadores informações que abalaram a política nos últimos meses. Aqui é fazendo aquela retrospectiva, né? Ontem, de acordo com fontes ligadas à investigação, Mauro Cid reforçou a existência de articulações para minar o resultado das eleições e tentar manter no poder o já derrotado ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições, como lembramos aqui, para Lula. Mauro Cid respondeu a dezenas de perguntas ao longo de todo o tempo em que esteve dentro da sede da corporação em Brasília. Ele foi questionado sobre declarações de outros investigados, como foi o caso do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Isso porque, como eu disse, o Freire Gomes esteve antes do Mauro Cid, prestou depoimento e ele era o comandante na época em que o Bolsonaro chamou a cúpula das Forças Armadas e falou: quero dar um golpe, tá aqui a minuta. E quem falou isso foi o próprio Freire Gomes. Falou: não, Bolsonaro tinha minuta sim, ele até chegou com ela para apresentar pra gente. Isso segundo vazamentos. Segundo a matéria, o Mauro Cid negou ter participado dessa reunião com os 3 comandantes onde o Bolsonaro apresentou a minuta para dar o golpe, mas ele reafirmou que a reunião aconteceu. Ele disse que encontrou com os comandantes das 3 forças, o Freire Gomes, o Almir Garnier e o Batista Júnior, e que foi apresentada a minuta golpista, que invalidaria o resultado das eleições, prenderia autoridades, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE na época. Então tá aí. Essas são as informações vazadas sobre esse depoimento do Mauro Cid que podem colocar Bolsonaro mais perto da cadeia. Agora o tic-tac tá ligado, né? A gente tá esperando a hora em que o Bolsonaro de fato vai ser preso. Nós já conversamos inclusive várias vezes sobre esse tempo em que o Ministério Público vai gastar para apresentar de fato cada uma dessas denúncias. Infelizmente pode custar até esse ano inteiro ainda. E virando a chave, nós temos ele, Arthur Duval, desesperado para reaparecer na mídia mais uma vez. E novamente envolvido em questões que podem ser criminosas. Arthur Duval ressurge aí depois de ter sido cassado como deputado num episódio onde ele foi acusado de explorar sexualmente ou de pensar em explorar sexualmente ucranianas refugiadas de guerra. Ele ressurge explorando agora, talvez sexualmente, adolescentes, né, na Ilha do Marajó. Isso eu vou explicar pra você de uma forma bem simples. Você lembra da ficção da Damares com a Ilha de Marajó, né? Que lá é o antro de prostituição infantil, que as crianças são arrancadas os dentes para que sirvam de bonecas sexuais, enfim. Daí, ele achando que tava pouco essas fake news, essa loucura da Damares, foi pra lá e armou uma cena digno do mini PM Gabriel Monteiro, que inclusive é uma coleguinhas assim, né? Tudo falsificado. Então o Arthur Duval, por conta própria, sem ser policial, nem Ministério Público, nem mesmo deputado, nem vereador,
diz que foi pra lá e flagrou prostituição. Ele foi pro hotel, fez uma filmagem, publicou esse vídeo. Chegam umas meninas na moto, e aí ele pergunta a identidade, pergunta a idade, elas não conseguem provar que tem 18 anos, a polícia chega e leva elas pra delegacia. Mas a compreensão do secretário nacional da criança e do adolescente e dos ministérios dos direitos humanos lá da região é bem diferente. Ele acha que o Arthur Duval constrangeu essas meninas e que armou tudo, é tudo armado, que as meninas não são prostitutas e que ele forçou a situação. Ele teria ligado pra casa da mãe das meninas, convencido elas, sabe-se lá como, talvez com dinheiro, talvez como o Gabriel Monteiro fazia, a escola tá aí, né? E eu sei que levou as meninas, o cara chegou sem as meninas, ele insistiu, e aí disse que foi o que o cara quer entender, o que o secretário quer entender, é que se não se trata de mais uma trapaça vinda desses caras. Bom, em se tratando dessa galera, pra mim, tudo é possível. Inclusive, na verdade, eu desconfio primeiro de farsa. Gilmar Mendes falou que a anistia para os presos do 8 de janeiro é bandeira política e não tem cabimento. Tá aqui, ó, a declaração de Gilmar Mendes. Eu também acho que anistia só se for da minha mãe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou nesta segunda-feira a tentativa de anistiar os presos pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Pelo menos 8 projetos no Congresso Nacional prevê perdão para os bolsonaristas que invadiram a Praça dos Três Poderes. Você sabe que isso aqui é uma desculpa para também estender essa anistia ao Bolsonaro. O que eu ouvi de mais interessante sobre isso é que os bolsonaristas estão tentando levar isso na maratona. Eles acham que podem perder agora, mas que com as próximas eleições e a fortificação do bolsonarismo no Congresso, eles vão acabar anistiando o Bolsonaro. Mais uma razão para você não deixar de acompanhar nossos canais, continuar votando na esquerda para minimizar esse impacto da entrada de políticos bolsonaristas no Congresso. Porque senão não adianta nada, a gente faz tudo isso aqui para prender o Bolsonaro, depois ele é solto. Para finalizar o seu dia com chave de ouro, chamada de bandida, Zambelli perde processo contra delegado da Polícia Federal. Deputada Zambelli perdeu uma ação movida por ela mesma contra o delegado de Polícia Federal, Saraiva, o que ficou famoso aí no Brasil inteiro, né? Alexandre Saraiva. A bolsonarista, Zambelli, sofreu derrotas em primeira e em segunda instância após processar o delegado por ser chamada de bandida e associada à bancada do crime. Nossa, que terror, né? A mulher sai perseguindo os outros com revólver na rua, sem ser da polícia, e tá envolvida com a bancada da bala, mas não quer. O bolsonarismo é assim mesmo, né? Então tá aí, perdeu. Ó, não sou eu te chamando de bandida, viu, Carla Zambelli? É o delegado que tá te chamando de bandida e que você faz parte aí desse esquema aí, desse povo aí, dessa bancada. Eu ia falar quadrilha, mas eu não posso ser processado, né? Bom, essas são as notícias. Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. A gente volta com mais notícias ainda hoje. Um abraço, fui.